1 Coríntios 13. Aos irmãos que estão vindo pela primeira vez na Igreja Batista da Paz, és bem-vindo. Deus te abençoe, sinta-se à vontade. Aqueles que estão se achegando agora, os novos na fé, você está no lugar certo. Foi Deus que te trouxe para esse lugar. Esta igreja é uma igreja que ama pessoas, que pessoas se importam com pessoas. Quem está vindo aqui pela primeira vez, só dá um sinal com a mão. Tem alguém assim? Primeira ou segunda vez? Tem ali o irmão. Tem mais alguém que está vindo pela segunda vez? Amém. Alguém que está aí perto, aperte a mão dessa pessoa e diga: bem-vindo, meu irmão, nessa igreja, a Igreja Batista da Paz. Nós estamos estudando os 10 mandamentos do amor de 1 Coríntios 13. É Coríntios, não é Romanos. 1 Coríntios capítulo 13. Acharam? Diz assim, no versículo 4, descrevendo sobre o amor. O apóstolo José Henrique me disse que o Rui Barbosa, o ilustre baiano, que pediram para ele escrever sobre o amor. Ele disse assim: depois que eu li o capítulo 13 da primeira carta de São Paulo, eu não ouso escrever sobre o amor. Ele diz assim: o amor é paciente. Esse é um mandamento. O amor é benigno, ou quem ama é benigno. O amor não arde em ciúmes ou inveja, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Que assim seja no coração de cada um de nós, que nunca acabe o amor em nós. Hoje nós vamos estudar sobre exasperar. Seria o 7º, eu acho. Eu acho que é, não é isso? É aí, por aí. Eu sei que nós já estudamos na célula, porque houve esses desencontros que foram necessários e eu não segui a sequência 2 semanas sem ministrar. Mas vamos continuar. Alguns já leram, já tiveram contato com alguns textos. Exasperar é enfurecer-se, encolarizar-se, é o mesmo que zangar-se. E no Nordeste é comum a mãe dizer assim: ô menino zangado, não é? Na verdade, o exasperar é explodir. Esse que vos fala já foi muito tratado nessa área, mas ainda falta muito agora. As pessoas às vezes se enganam comigo. Eu tenho uma estampa de um indivíduo calmo, mas eu não sou. E estou dizendo isso para que você, ao longo da ministração, não se constranja
em si e ser achado em falha nesta área. Porque a gente é ajustado. E hoje Deus vai ajustar muita gente aqui. Deus vai trazer longanimidade, um ânimo longo, elástico para muita gente aqui. Porque tem gente que não tem nada de elasticidade. Ela é extremamente rígida. E alguns até se ensoberbecem, porque eu sou muito rígido. Escreveu, não leu, acontece qualquer coisa. Porque eu sou assim mesmo. Eu sou descendente de italiano, explosivo. Não, eu sou filho de paraibano. Diz que o paraibano se converteu, foi para a igreja e botou o punhal na cintura. O que é isso? Eu converti, mas meu punhal não. Seu Zezão não está aqui hoje não, né? Não, eu sou cearense. Porque se você vier para cima de mim, eu te mando para o diabo. O cearense tem isso. Para que diabo tu vai? E aí outros dizem assim, não, porque o meu temperamento, você sabe que temperamento foi um grego que decidiu estudar esse tipo de comportamento que é da neurolinguística. E tem gente que aí, claro que eu acredito que existem pessoas que têm os seus temperamentos, não, mas as pessoas se firmam. Sabe por que eu sou assim? É porque eu sou colérico. Na verdade, as pessoas explosivas ou implosivas de ira são carnais. Porque as obras da carne são bem claras e nós lutamos contra essa natureza. Tem gente que ele amanhece e diz assim, hoje a tampa da chaleira vai voar. Hoje eu amanheci com a calça pelo avesso. Não tem gente assim? Coitado do marido que tiver a mulher assim, coitado da mulher que tiver o marido assim. Tem a minha dor os filhos dessas pessoas, porque elas deixam marcas profundas na alma das pessoas. Iradas, zangadas. Tem gente que diz, bom dia. Passa no final do dia que eu vou dizer se foi bom ou não. E aí, esse estado de espírito, de emoção, ele vai tomando volume. E as pessoas até são rotuladas. E as pessoas chegam, olha, cuidado quando você for falar com fulano, porque ele é sistemático. Então você precisa ir com cuidado, porque tal. E aí que ele fica mais irado mesmo. Fala logo! Criaram até um personagem no Nordeste chamado Seu Lunga. Já ouviu falar? A arte, ela tem o seu papel na vida da sociedade. O Seu Lunga, ao sair de casa, a mulher disse, vai nessa chuva, meu bem. Ele disse, não, vou esperar a próxima. Aí ele foi na feira, comprou uma galinha caipira para comer com a sua patroa. Chegou com a galinha e a mulher disse, é para matar? Ele, não, deu uma surra nela e solta. É o Seu Lunga. Morreu o seu Chico lá da esquina. A rua toda soube. O Seu Lunga foi ao sepultamento, está voltando, o cidadão sai na rua. Seu Chico morreu, né, Seu Lunga? Ele, não, a família decidiu enterrar ele vivo. E a gente vai lidando com a tolerância zero.
Pessoas explosivas. E aí, alguém me mandou um dia desse, eu ri para valer dessas coisas. Aí que o amigo dele encontra ele saindo da farmácia. Está doente, seu Lunga? Ele: não, porque você me encontrou na porta da farmácia. Eu estou doente? E se eu estivesse saindo do cemitério, estaria morto? Tem muitos Lungas e muitas Lungas aqui hoje. Tolerância zero. E aí você vai lidando no trânsito, nos tornamos tolerância zero. E a Bíblia manda termos a longanimidade. E tem gente que tem a longanimidade. E tem muita gente sofrendo na mão de pessoas ásperas. Tem muito marido sofrendo, muita mulher sofrendo, muito filho sofrendo, muitos colegas de trabalho sofrendo, torcendo para o cara ir embora porque não aguenta mais a aspereza. Dentro da igreja, líder de célula áspero, ou pessoas ásperas que você não pode perguntar nada, não é dado a ninguém o direito de questionar, de inquirir desta pessoa nada, porque ela já vem com 4 pedras nas mãos. O que é isso? São pessoas ásperas. E na igreja tem esse tipo de gente? O que você acha? Tem ou não? Ou aquela pessoa zangada? Você só vê a pessoa zangada. Recebeu o salário, está zangado. Comprou um carro novo, está zangado. O que é isso, meu irmão? Tira uma foto, dá um sorriso zangado. Faz uma selfie zangado. Olha como eu estou hoje. Tem muita gente zangada. Vem cantar, vem para a igreja, está zangado. Sai do culto zangado. Deus precisa tratar com este indivíduo. Que seja você e eu. Deus trate com o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Porque Paulo diz: porque quem ama não é áspero com ninguém. O amor é um freio na alma das pessoas. Às vezes me dá medo esses silêncios. E você viu lá na célula, a ministração essa semana, Caim se irou contra o seu irmão, o que deu? Matou? Esaú se irou contra o seu irmão, o que deu? Tentativa de homicídio. Saul contra Davi, o que deu? O que deu? Tentativa de homicídio. Os fariseus se iraram contra Jesus, o que deu? Morte de cruz. Você, quando se ira contra o seu irmão, o que dá? Morte, homicídio. Porque muita gente tem vontade de ir na garganta do outro e matar. E o pior é crente. Já está acabando essa ministração dos 10 mandamentos do amor. Então, quando você se depara com a Bíblia, com esses textos, você percebe que a gente precisa de ir para a cruz. A vida cristã é matar a carne todos os dias. É você estar debaixo do sangue de Jesus e debaixo da misericórdia dele, para que você naquele dia possa entrar no reino eterno do Senhor. Tem uma ira que é legítima, a ira para mudar. Você se ira com alguma situação para mudar. Mas esta ira, aí há um texto nas Escrituras, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Esse é um clássico. Diga: irai-vos e não pequeis. Ajuda eu a pregar para o irmão que está do seu lado. Pode falar para ele: você pode irar, meu irmão, mas não te dá o direito de pecar. Diga para mim, diga aí, apóstolo. Você pode irar? Então fala mais alto que eu estou ficando irado. Diga aí, apóstolo. Você pode irar, mas cuidado, meu filho, para não pecar.
tem que ser relâmpago. Esses dois profetas aqui, presta atenção aqui, por favor. Ele disse assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Agora, com a sua ira, você pode dar lugar na sua vida para o diabo. Agora, imagine você dar lugar ao diabo na sua vida. Ele vai fazer o quê? A sua vida, um inferno. Muitas vezes há pessoas que vivem um inferno, porque vivem debaixo de ira. E a ira, quando ele disse assim: não seja a tua ira longa a tua ira, mas o seu ânimo tem que ser longo. Não deixe que o sol se ponha e você se ira, porque esta ira pode transformar-se num ressentimento, pode ser um pecado. Porque na ira nós concebemos ideias, na ira nós julgamos pessoas. Tem gente que diz: nunca mais eu piso o pé na casa de fulano, debaixo da ira. Quem é o fulano? É a mãe dele. E aí, depois que debaixo desta ira ele deu lugar ao diabo, e esta pessoa de fato nunca mais pisa os pés na casa da mãe. Ou você nunca viu isso nas famílias? Nunca mais eu vou fazer isso. Então, na ira, há um texto que diz: na ira do homem não opera a justiça divina. Mas hoje Deus vai remover isso do nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém. Diga: Senhor, ajusta minha alma. Qual que é o resultado da ira? Toda ação tem uma reação, toda semente dá um fruto. Toda semente, não há semente que não traz ao longo do tempo os seus frutos. A ira, em Provérbios 15:1 diz: uma resposta calma aplaca a ira, mas a palavra dura atiça o furor. Está ali. Agora, você acha que uma pessoa irada dá uma resposta calma? Como é que você vai provocar um furor, uma ira, uma zanga em alguém, quando você dá a ela uma palavra dura? E quem dá palavra dura são pessoas que têm a alma doente, pessoas com traumas. E elas então liberam palavras. Normalmente quem faz isso são os pais com os filhos. Debaixo de uma ira, o pai libera uma palavra sobre o filho: eu vou te matar, eu vou quebrar teu pescoço. E o menino leva isso para o literal: meu pai hoje tentou me matar, tentou quebrar meu pescoço. E o pior, não existe educação com gritos e com ira. Na verdade, você está destruindo a alma de um inocente. As pessoas iradas, elas imprimem na alma dos seus filhos doença. Pessoas amedrontadas por causa dos gritos. E isso é científico, é fruto de uma pesquisa, que gritar com o filho é tão nocivo quanto espancá-lo. E a desproporção do tamanho do pai e da mãe para o filho. E a indefesa que o filho está, física e de uma série de coisas. Eu não sei se para corrigir precisa gritar. Eu não sei se para corrigir precisa agredir a pessoa. Porque o pai ensina o filho. Ensinar não é agredir. Você pode até tê-lo em suas mãos enquanto está contigo, mas sabe onde isso vai explodir? Na velhice, quando o pai precisa do filho, aí o filho não dá atenção. Hoje o que é mais comum é você ver filhos brigando para não cuidar do velhinho. Verdade ou não? E agora, como mudar isso? Não muda.
só se o filho se converter e fazer disso uma bandeira da sua alma, para poder lidar com o pai e com o filho, e com a mãe, etc. e tal. Quem foi que fez isso? Foi o próprio pai e foi a própria mãe, porque ele pegou o filho que não sabia falar, não sabia andar, uma alma pura, inocente, e ele então imprimiu. Tem filho que não respeita o pai, ele tem medo do pai, é bem diferente. E o filho que tem medo do pai e da mãe, ele vai ser uma das pessoas que mais desobedecem, porque quanto mais você espreme, mais vai sair entre os dedos. Impor, nada de imposto. Quem é que gosta de pagar imposto aqui? Chegou IPVA, aleluia, vamos pagar um IPVA. O PTU chegou, aleluia. Ninguém gosta de nada imposto, a educação imposta, ninguém vai respeitar. E o que acontece? Tem muitos jovens, adolescentes, criados na igreja, quando chega, muitas crianças que nasceram na igreja, criadas na igreja, e a maioria sai da igreja. Um dia, conversando com um pastor, líder da Convenção Batista Independente, e ele falando, nós temos 100 anos no Brasil, e tem, sei lá, acho que 40 mil pessoas, 30 e poucas mil pessoas. Ele disse assim, então não cresceu, porque só com os filhos ao longo de 100 anos, se os pais estivessem com os filhos na igreja, já teria aí mais de 100 mil pessoas. Se fosse um por ano, um filho que nascesse por ano em 100 anos, ou 1000 pessoas, aliás. Por quê? Vão saindo, não há uma educação, e os gritos, a ira provoca, o que a ira provoca? A palavra dura provoca o quê? O que a palavra dura provoca? Diga bem alto, o que ela provoca? Por isso que quando Paulo escreve sobre família, ele diz assim, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Porque tem muita gente hoje tímida, até para casar ela não consegue. É uma timidez sem tamanho, que o primeiro que aparecer, qualquer um, tá bom. Ela não consegue empreender na vida porque tem medo, ela é amedrontada. Qualquer situação, ela se amedronta, a alma dela é oprimida, ela é chocada, ela tem medo de se expor, porque às vezes o pai gritou destruiu a alma da criança. Eu já disse isso uma vez e volto a dizer, muitos pais devem aos seus filhos ainda perdão por isso. Ou Deus nos educa gritando, o Espírito Santo nos educa gritando. Você já viu Jesus ensinar gritando? E às vezes provocamos a ira. Palavra dura provoca o furor, e a palavra mansa, o que faz? Aplaca a ira. Põe a mão no seu coração e diga, Senhor, me ajude, por favor, ajude a minha alma. Amém. Estou falando do resultado da ira, a colheita. A ira nos leva à loucura. Em Provérbios 14, 17 diz, o que presto se ira faz loucuras. Pancada no nariz faz sair, aliás, o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. O que acontece? Aquele que presto se ira, está aí o texto? Faz loucura. Quantos aqui já não fizeram loucuras debaixo da ira? A ira nos faz perder as rédeas da vida. Provérbios 27:4 diz, cruel é o furor, impetuosa é a ira. Como é que é o furor? Como é que é o furor, irmãos? Diga para mim, como é que é o furor? E a ira? Impetuosa é a ira. Faz loucura debaixo de ira.
E quem vive só irado, vive fazendo loucura o tempo todo. E essas maiores loucuras, nós ferimos as pessoas que nós mais amamos, são aquelas que estão à nossa volta. Provérbios 30, e versículo 33, a ira precede as brigas. Bater no leite da manteiga é um provérbio bíblico. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva. O que é que acontece quando provoca a raiva? É o bullying, né? Que é tão combatido hoje. Vou chamar ele de gordinho, porque sabe que provoca a ira. Os apelidos geraram mortes, porque a pessoa sabe onde vai irar o indivíduo. E tem gente que se satisfaz com a dor dos outros. São pessoas perversas. Tem gente que ela é tão maligna que ela se diverte vendo o seu irmão zangado. Chama ele aí. Uma vez eu estava no interior do Brasil, em uma pequena cidade, e tinha um cidadão lá que ele se embriagou e ele fez cocô nas calças. Ele entrou naquele pequeno povoado. Naquele dia eu estava. E aí tinha uns gaiatos, começou a chamar ele, desculpa a expressão, de cagão. E aí um gritava de um lado. Ele ficou tão irado que ele desmaiou de raiva. Eu vi isso. Porque aqueles indivíduos eram tão malignos que se divertiam com o vexame e com a dor dos outros. E tem muita gente assim. Quem se diverte com o apelido dos outros, que é o bullying, as pessoas que provocam bullying são pessoas malignas. E isso dentro da igreja, que chamam um sujeito de magrelo, ele vai ficar chateado, então você chama para se divertir. Se chamar ele de orelhudo, ele vai ficar irado. Eu vou chamar e eu vou me divertir com isso. Se você é aqueles que diverte com a ira dos outros, provocando a ira dos outros, porque o seu coração é um coração maligno. Isso acontece? Sim ou não, irmãos? Está ficando um silêncio, eu vou, tá passando, tá? Há um texto que diz a ira, quando Deus proíbe a ira, no Salmo 37 diz assim: deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará. Como é que vai acabar? Então levanta a mão direita comigo e diga: Senhor, eu deixo a ira hoje, em nome de Jesus. Uma vez eu estava orando por uma pessoa, e essa pessoa tinha uma série de problemas, e quando eu fui orar, veio na minha mente, penso que foi o Espírito Santo, havia dentro daquela pessoa um espírito de ira, um demônio. Então, há pessoas que dá lugar ao diabo. Não lemos o texto assim? Que damos lugar ao diabo? Então, quando ele diz assim, ira em nome de Jesus, o espírito maligno se manifestou na vida daquela pessoa. Então, as pessoas que vivem debaixo de ira, elas dão lugar a este demônio de ira. E esta pessoa, ela consegue construir inimizades a partir da sua casa, da sua parentela, dentro da igreja, dentro do convívio de trabalho, porque o diabo faz parte da vida dela, por causa da ira. Por isso que a Bíblia diz que o amor remove do nosso coração a ira. Que o Senhor batize o nosso coração com amor nessa noite. Amém? Diga: Espírito Santo, batiza o meu coração com amor. Eu queria ler mais um texto com você que está em Provérbios 15, para que a gente não fique falando aqui muito, mas tem os textos para o nosso coração. Diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O que acontece com o homem iracundo? O que acontece? Suscita brigas, onde dentro das casas, as brigas que acontecem nos seios da família, é porque há dentro daquela família pessoas iracundas. E as
pessoas iracundas, elas vão suscitando contendas, e a contenda, quando ela entra numa família, não há quem se escape da briga que envolveu toda a família. Porque um começa a defender o outro, um começa a tomar a causa do outro, e de repente você percebe que dentro daquela parentela se instalou um espírito de trevas que está destruindo a família, porque entrou pelo espírito de ira, às vezes por uma pessoa só. Você já viu isso em alguém? Provérbios 19:11 diz: a discrição do homem falo tardio em irar-se, e a sua glória é esquecer as ofensas. Na verdade, há uma versão que diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Uma vez aconteceu comigo, deixa eu confessar um pecado para vocês. Posso? Posso ou não, irmãos? É doido para saber, né? Porque eu sou um ser humano também. Eu não sou um super homem. Um dia uma pessoa veio aqui à igreja, e a pessoa inadvertidamente me tratou mal na minha ausência. Falou coisas que não eram verdades. E eu cheguei aqui, isso já faz um bom tempo, espero que Deus já tenha tratado comigo. Eu fiquei um tempo parado, de repente eu entrei no carro, disse: vou tirar isso a limpo. Mas o tirar a limpo não era só para esclarecer para ele que ele estava equivocado, e não ia chegar lá: meu querido, você está equivocado. Não. Eu entrei no carro e saí. E na minha mente começou a processar muitas coisas. Nossa, pô, você queria matar o cara? Não. Quase, não. Mas eu fui. E aí vem na minha mente um texto: honroso é para o homem. Eu não sabia desse texto de Provérbios, não me lembrava dele. O desviar-se de contenda. E eu segui de novo. De novo o texto veio: honroso é para o homem o desviar-se da contenda. Que é esse texto? A descrição do homem fala tardio em irar-se. E eu fui, e lá na frente tinha um retorno. Eu fiz o retorno contra a minha vontade, mas fiz. Eu tenho certeza que Deus me livrou de algo daquele dia, porque o meu coração se encheu de ira. E a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça divina. Todos nós temos o direito de irar, mas não temos o mesmo direito de pecar. O homem de honra, o homem de discrição, ele é tardio em irar. E a longanimidade é fruto do Espírito. E eu estou diante de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Essa igreja é cheia do Espírito Santo. E eu não estou falando do prédio, eu estou falando de você. Quem aqui tem o Espírito Santo no seu coração? Diga: Espírito Santo, eu sou teu. A longanimidade virá sobre você. Provérbios 22:24 diz assim: não te associes ao homem iracundo, nem andes com o homem colérico. Por quê? Para que não aprendas as suas veredas, os seus caminhos, e tragas a destruição para a sua alma. Olhe para mim aqui. Esse é um conselho que vale ouro para a sua vida. Se você tem um amigo que é iracundo, você precisa se afastar dele. É um conselho bíblico. Se você lida com pessoas e há possibilidade de se afastar das pessoas iracundas, se afaste, porque ela vai te ensinar a ser iracunda e vai trazer para a sua alma destruição. Provérbios, olha para mim aqui, irmão. Provérbios é um livro que nos ensina a viver bem na sociedade.
sendo crente ou não, com quem nós associamos, nós vamos colher resultados. Se você se associa com pessoas que vivem pecando, você vai a qualquer momento pecar junto com ela. Se você está associado com alguém que é beberrão, que gosta de beber, a qualquer momento você está no bar com aquela pessoa, e mesmo sem querer, de repente você se torna um beberrão com ela. Não ande com bandido na rua, porque a qualquer momento a polícia aborda, e até você explicar que não é bandido, você já está na prisão. Não ande com mentiroso, porque as pessoas vão achar que você está encobrindo a mentira dele. Tem muita gente que vive sofrendo por falta de sabedoria. Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria hoje. Mateus 5:22. É uma bateria de textos da Bíblia para que Deus ministre a nossa alma. Jesus diz assim: mas eu lhes digo, que esse texto às vezes a gente tem uma versão que a gente não entende. A versão na linguagem de hoje diz assim: mas eu lhes digo, Jesus dizendo, que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão, o que vai acontecer com ele? Agora, imagine o tipo, quem vai julgar? Deus. Aí Jesus segue o raciocínio. Quem disser a seu irmão, que é uma palavra grega, raka. O que é raka? Eles chamam um cara de raka. Ou seja, o texto é: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a oferta a Deus, e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Esse pecado foi o pecado de Caim, que ele ofereceu a sua oferta com relacionamento trincado com seu irmão, cheio de ira do seu irmão. Por isso hoje Deus quer nos livrar do fogo do inferno, para que a gente não tenha o nosso irmão como objeto de ira. Quem está gostando dessa palavra, diga amém. Quem está sendo ministrado hoje no seu espírito, então diga: Espírito Santo, me ajuda, porque o Senhor sabe que eu tenho muitas falhas em exasperar. Diga: Espírito Santo, venha sobre mim com longanimidade nesta noite. Quem quer isso, dê um aplauso ao Espírito Santo nessa noite. Paulo escreve em Efésios 4:31, diz: longe de vós, longe, toda amargura, cólera, ira e gritaria, porque a ira provoca a gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em Tiago ele disse assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus. Amém? Longe todo esse tipo de pecado. Você sabe que nós precisamos a cada dia sermos confrontados com as Escrituras. E hoje o Espírito Santo está nos confrontando, não para nos apagar, mas para nos acender mais. O Espírito de Deus está te removendo da nossa alma toda a ira.
Porque há muita gente que nasceu debaixo de uma casa irada, vive debaixo de ira, e cria-se uma descendência toda desajustada emocionalmente. Um estrangeiro fez a seguinte observação sobre o brasileiro. Ele disse: eu não entendo os brasileiros na época da Copa do Mundo. Se perdem, chora. Se ganham, chora. Há um desajuste na alma de muita gente, pessoas que são explosivas para se defender. E aí ele vai construindo a sua própria cama, a sua própria cova para o futuro. E onde isso vai se manifestar? Na velhice, especialmente. Eu não acredito que os filhos que abandonam seus pais, que deixam nos asilos, são só culpa deles. Não justifica, mas não é. Às vezes nós nos compadecemos daquele velhinho sofrendo, e devemos nos compadecer, mas ele deixou marcas e está fazendo uma colheita do que ele mesmo plantou no seu relacionamento. A Bíblia se cumpre, não tem como fugir dos princípios, e às vezes a gente não entende. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus para mudar o nosso coração, para que a gente tenha uma vida de paz sobre esta terra. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos faça homens e mulheres longânimos para a glória do nome dele. Amém? Quem foi ministrado, diga amém. Por favor, se ponha de pé para a gente orar. A tua misericórdia, sobretudo o teu perdão pelos nossos erros e as nossas falhas. Quantas vezes, debaixo de ira, liberamos palavras e comprometemos o nosso próprio destino e o destino dos nossos filhos. Às vezes, possuídos por ira, tomamos decisões que não tem mais como voltar atrás. Por favor, nos dê equilíbrio, Senhor. Ensina-me a andar como Jesus andou, pois a tua palavra diz, o Senhor diz: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque somente nos humildes de coração e nos mansos que encontramos descanso. E às vezes há muita gente que precisa de um descanso na nossa vida e não encontra esse descanso, às vezes dentro da nossa própria casa. Senhor, nos ajude a estar debaixo da cruz, a receber sobre nós o sangue do Cordeiro, o perdão dos nossos pecados. Nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Nós nos arrependemos. Se você tem alguma coisa a pedir a Deus perdão, peça a Ele. Ou pessoas que você feriu, deve-se pedir perdão a elas. Porque o perdão é o que nos dá acesso ao céu. E às vezes maltratamos tantas pessoas. Mas hoje, Senhor, nós queremos te pedir humildade para nos arrepender. Que a tua bondade nos conduza ao arrependimento. Tua palavra diz: não te esqueças que é a bondade do Senhor que te conduz ao arrependimento. Nos ajude a construir uma vida de paz, de longanimidade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por essa oração?